Essa manhã, retomaremos então a série de exposições, a carta de Tiago. Chegamos então à parte final do capítulo de número 2, versículos 18 a 26. Faremos então a leitura, inicialmente, de Romanos, capítulo de número 4. E essa leitura é necessária porque devemos considerar o fato de que, aparentemente, Tiago está contradizendo Romanos 4. E outras passagens, obviamente, mas vamos ler apenas Romanos 4, versículo 1 a 8. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Agora, vamos a Tiago e vamos iniciar a nossa leitura do capítulo 2, versículo 1, até o versículo 17, a nossa leitura. E quando estamos ouvindo posteriormente, a partir do versículo 18, sobre as obras da fé, devemos ter em mente coisas como essas que são relatadas já aqui no início do capítulo, já foram anunciadas em outras pregações. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia.
A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Isso foi a leitura. Agora nós vamos ao texto da pregação. E observe que o texto do 18 ao 26 está dentro desta afirmação do versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Agora, versículo 18 em diante, o texto da pregação. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse instante, meus irmãos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez vamos ouvir, Senhor, a exposição da Tua palavra. Pedimos Tua graça. Primeiro sobre aquele que fala, para que o Senhor lhe capacite, mesmo em meio às dificuldades de saúde, para que possa apresentar toda a exposição desta manhã. De sabedoria, entendimento, intrepidez no Espírito Santo. Dá a todos nós para ouvirmos com a devida atenção, para recebermos a pregação não como palavra de homem, mas como de fato é palavra do Senhor. Que através da voz do ministro, o Senhor nos conceda a graça de ouvirmos a voz do pastor supremo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa, Senhor, então, pregação nesta manhã, para promover o bem da Tua igreja, para glorificar o Teu nome, para fazer avançar o reino do Teu Filho. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, como nós já temos observado nos últimos sermões em Tiago, aqui no capítulo 2 de sua carta, Tiago está expandindo o tema relacionado à riqueza e pobreza. Ele ainda está tocando nessa tecla no capítulo 2. E vimos como nos versículos 1 a 13, ele condenou a ideia do favoritismo.
E depois, nos versículos 14 a 17, ele mostrou que as pessoas que afirmam ser cristãs, mas falham em ajudar os seus irmãos que estão em necessidade, na verdade, elas podem até não serem salvas de fato. Isso fica claro no final do versículo 17. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Essa declaração, então, é um golpe duro e certeiro na hipocrisia de uma vida infrutífera. E ao tocar neste assunto, Tiago certamente sabia que ele poderia sofrer objeções da parte dos seus leitores. Assim, então, ele se antecipa a essas objeções, demonstrando que a fé e as obras estão inseparavelmente unidas. E é por isso, então, meus irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: a fé viva que se revela em obras. Esse é o tema da pregação. A fé viva que se revela em obras. Então, teremos dois pontos. O primeiro é um ponto negativo, para dizer que a fé não é apenas professar. Então, isso é a parte dos versículos 14 e 20, que critica a fé que apenas professa. Então, esse é o primeiro ponto, a fé que apenas professa. Observe, versículo de número 18. Tiago, nesse versículo, nos faz pensar sobre um possível debate entre duas pessoas. Uma delas aceita a declaração do versículo 17, que a fé sem obras é por si mesma morta. E a outra pessoa que se opõe a essa declaração. Nesse debate, o que se opõe diz: olhe, eu tenho fé. E o que aceita a declaração rebate: mostre-me sua fé sem obras. O argumento, então, é simples. Não é possível mostrar a veracidade da fé sem obras. Não é possível. Mostre-me. Não é possível mostrar. A mera declaração, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu amo a Jesus, Jesus é meu Senhor, apenas a declaração, não prova que a fé dessa pessoa é verdadeira e que ela é salva. Isso não basta. Então, crianças, vamos pensar numa ilustração para isso que eu estou dizendo. Imagine, crianças, que vocês assistam a seguinte cena. Seu pai tem um primo chamado Júlio. E o Júlio diz a seu pai: olha, eu sou influente na língua alemã. E aí, então, algumas vezes na sua casa, o seu primo Júlio fala umas palavras em alemão e você diz: rapaz, que coisa! E ele decorou, memorizou algumas palavras, algumas frases, ele diz, e você, como criança, fica encantado. Puxa, o primo do meu pai, o Júlio, ele sabe falar alemão. E então, um dia, seu pai faz um churrasco em sua casa, convida seu primo Júlio e convida o patrão dele, um alemão de verdade. E então, seu pai diz: fulano de tal, meu patrão, quero te apresentar o meu primo Júlio, fluente em alemão. Vocês podem imaginar o que acontece, crianças? O homem solta uma série de expressões e começa a conversar fluentemente em alemão, porque ele é um alemão, mas o Júlio não está conseguindo achar uma palavra no meio daquilo tudo. Ele não consegue entender.
Ele não consegue responder. E ele sai, então, envergonhado. Ele disse que sabia alemão, mas ele não pode provar. Não há evidências. Seu pai, então, decepcionado, diz: puxa vida, cada vergonha que o Júlio me faz passar. E aí a festa, o churrasco continua. E então, em outro momento do churrasco, seu pai diz ao seu patrão: olha, vou te apresentar um outro primo meu. O nome dele é Mateus. Então apresenta: olha, esse aqui é o Mateus, esse aqui é o meu patrão, ele é alemão. E de repente o Mateus começa a falar em alemão fluente. Ele nunca disse que tinha o conhecimento da língua alemã, mas ele prova que tem ao conversar fluentemente em alemão com o outro homem que é um alemão. Num primeiro caso, alguém diz: eu sei falar alemão, mas não é capaz de provar. No segundo caso, alguém não falou nada, mas agora fica evidente que, de fato, ele fala alemão. A lição de Tiago é clara. A fé e as obras estão juntas, são inseparáveis. Portanto, se alguém declara: eu creio em Cristo, a veracidade da sua fé só pode ser atestada pela realidade das suas obras. Assim como só podemos ter certeza que alguém fala alemão quando de fato ele fala o alemão. Conhecer a Cristo certamente envolve algum conhecimento sobre quem ele é, como ele se revela nas Escrituras. Mas Cristo é a palavra viva, de modo que conhecer a Cristo não é meramente memorizar verdades teológicas a respeito dele, mas é ser vivificado, transformado por aquela ação do Espírito Santo que traz o homem da morte para a vida, de tal modo que as nossas palavras, as nossas ações evidenciam que Cristo vive em nós e nós vivemos nele. Então, você estuda a Bíblia para conhecer a Cristo? Você lê bons livros teológicos para conhecer a Cristo? Você é cuidadoso quanto ao conteúdo da sua fé? Você procura submeter a sua consciência às Escrituras? O que Tiago vai dizer? Faz bem. É isso mesmo. Esse é o caminho. Você faz bem. Veja que no versículo 19 ele diz: crês tu que Deus é um só? Faz bem. Mas isso não basta. Para provar que professar a doutrina correta não é suficiente, Tiago então apela para uma fé que até estranhamos, a fé demoníaca. Tiago diz: até os demônios creem e tremem. Observe que Tiago usa um exemplo extremo para mostrar que os demônios sabem, reconhecem a existência de Deus e as perfeições de Deus. Eles até ficam atemorizados, trêmulos. Mas mesmo assim, conhecendo mais teologia do que qualquer um de nós aqui, os demônios permanecem condenados. O conhecimento que os demônios possuem sobre Deus não produz nenhuma mudança neles. Os demônios não têm fé
E como sabemos disso? Não têm a verdadeira fé, porque eles não têm obras. Eis, então, bem claro, eles reconhecem quem é Deus, eles são conhecedores da teologia, mas eles não têm uma natureza transformada. Eis o quadro. Há muitas pessoas que professam ser cristãs, mas que, quanto à salvação, se encontram na mesma posição dos demônios. Eles têm conhecimento de Deus, teórico, mas não a vida de Cristo em si. Portanto, a pergunta que devemos fazer é: como nós podemos verificar a autenticidade da nossa fé? Como é que podemos saber que nós possuímos a verdadeira fé, a fé viva? Em resposta, talvez algumas pessoas dirão: eu sei que a minha fé é verdadeira porque eu estudei a doutrina bíblica. Outros dirão: eu sei que a minha fé é verdadeira porque eu sinto aqui dentro do meu coração. Mas, meus irmãos, conhecimento e sentimentos não bastam. O seu conhecimento e a sua experiência espiritual não valida, não confirma que a sua fé é verdadeira. A verdadeira fé sempre está acompanhada de obras. A verdadeira fé, como disse o apóstolo Paulo, operosa, ela trabalha. E por isso, para provar o seu argumento em nosso texto, Tiago nos apresenta dos versículos 20 até o 26, 2 exemplos do Antigo Testamento. Ele introduz essa nova etapa do seu argumento com a seguinte pergunta: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Veja, Tiago chama de insensato, literalmente, de oco, vazio, aquela pessoa que alega possuir a fé, mas não tem as obras. Essa insensatez aqui em nosso texto, ela implica não só em uma compreensão deficiente, mas também numa rebeldia contra Deus. Dessa forma, então, Tiago está procurando, de certa forma, sacudir os seus leitores da ilusão de que eles serão salvos sem que a sua fé seja operosa. Então, tendo exposto o problema de que uma fé que apenas professa não é suficiente, Tiago agora nos apresenta o modelo da verdadeira fé, dos versículos 21 a 26. A fé que realmente age. Esse é o nosso segundo ponto. A fé que realmente age. Observe que do versículo 21 ao 24 temos um exemplo. O exemplo de Abraão. Tiago apresenta esse exemplo para mostrar que fé e obras são inseparáveis. E aí, então, no versículo 21, ele apresenta uma pergunta para a qual ele espera uma resposta positiva. Veja o versículo 21, a pergunta. Mas aqui, quando somos colocados diante desse texto, nós sentimos certa estranheza. Pois as palavras de Tiago parecem estar entrando em contradição com aquilo que Paulo ensinou sobre a justificação pela fé somente, especialmente aquilo que se lê em Romanos 4, que lemos a princípio, e Gálatas 3. Ainda mais porque Paulo, em Romanos 4 e Gálatas 3, usa Gênesis capítulo 15, versículo 6, sobre Abraão. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Paulo usa esse versículo, Gênesis 15, 6, para provar um ponto.
para provar que a justificação ocorre pela fé somente. E aqui Tiago parece contradizer o que Paulo está dizendo, usando qual texto? O mesmo texto. A mesma passagem. E, obviamente, muito se poderia dizer a respeito dessa aparente contradição. E, de fato, muitos livros inteiros foram escritos para tratar sobre essa aparente contradição. Mas nessa exposição, não é meu objetivo tratar de todos esses pontos, mas eu quero destacar algumas questões que nos permitem entender a diferença entre o que Paulo ensinou e o que Tiago nos diz aqui. A primeira coisa que nós devemos saber é que, segundo alguns estudiosos, Tiago escreveu essas palavras antes de Paulo escrever as dele. Então, não é o caso de que Tiago ouviu alguma coisa, Paulo leu alguma carta de Paulo e agora estava tentando contradizer Paulo, fazer um contraste entre o que ele está dizendo e o que Paulo disse. Então, não é esse o caso. Também é importante observar que existe uma distinção entre o uso que Paulo faz das palavras fé, obras e justificar. Essas são as três palavras mais importantes do nosso texto. Fé, obras e justificar. Eles usam as mesmas palavras, mas eles estão tratando de coisas diferentes. Por exemplo, quando Paulo fala da fé, de fé cristã, ele está falando da confiança em Jesus. A fé para ser justificado, a confiança em Jesus. Quando Paulo fala das obras, de que obras ele está falando? Da tentativa judaica de se tornar justo diante de Deus pela observância da lei. Enquanto Tiago, quando se refere à fé, nesse contexto que ele escreve, a judeus, ele está pensando na fé em termos mais gerais, a fé em Deus. E quando ele fala de obras, ele está pensando nas obras que fluem da salvação em Cristo Jesus. Então, colocando agora só o assunto das obras, Paulo está condenando as obras antes da salvação, e Tiago está enfatizando que as obras são necessárias depois da salvação. Quando Paulo fala de justificação, ele está falando de uma declaração forense. Então, a imagem é de um pecador no tribunal e ele, por causa de Cristo, é declarado completamente perdoado e completamente justificado com base somente na obra de Cristo a seu favor. Então, o pecador é levado ao tribunal de Deus, por assim dizer, e Deus diz, bom, já que você confia em meu filho, os seus pecados foram perdoados e a justiça do meu filho é colocada em sua conta. Esse é o assunto de Paulo. Está falando de uma declaração legal quando alguém é salvo em Cristo. Alguém só pode ser declarado justo se confiar somente em Cristo Jesus. Tiago, quando usa o verbo justificar, ele está se referindo às demonstrações da vida justa, o modo de viver justo. Então, crianças, um conceito complexo. Mas podemos também ter uma analogia para entendê-lo. Vamos pensar assim, crianças. Paulo
está falando da cerimônia do casamento. Então, tem um casamento. Tem toda a organização do casamento. Os padrinhos entraram, o noivo entrou, e finalmente a noiva entra. O ministro, então, começa a liturgia para o casamento. E depois de explicar o casamento à luz da Bíblia, de explicar algum texto bíblico, os noivos farão o quê? Um para o outro. Eles farão votos de fidelidade, de amor. Isso é apenas declaração. Eles vão declarar amor e fidelidade um ao outro. E no final, crianças, do casamento, o que o ministro dirá? Eu vos declaro marido e mulher. Não é isso que ouvimos? Uma declaração de alguém que tem autoridade para fazê-lo. Então, no casamento, o homem e a mulher deixam de ser solteiros e o ministro os declara como agora pessoas casadas. Houve uma declaração sobre isso. O casamento passa a vigorar. Agora eles são uma só carne. Agora eles terão intimidade. Houve uma declaração sobre isso. Esse é o assunto de Paulo, a declaração da justiça. Agora, imagine, crianças, que na semana seguinte você encontrasse o mesmo rapaz que falou no casamento e fez os votos do casamento de amar a sua esposa, vocês olhassem para ele e vissem que ele deu um tapa e ele agrediu e ele brigou com sua esposa. Vocês diriam, olha, ele fez uma declaração de amor, mas eu não posso ver a prova do amor na forma como ele trata de sua esposa. Então, entendam. Paulo está falando daquilo que é declarado, a justiça de Cristo sobre nossa vida. Declaração forense no tribunal. Tiago está falando da vida matrimonial. O decorrer de como aquele amor declarado, os votos feitos no dia do casamento, devem se evidenciar todos os dias até que um dos dois morra. Esse amor diário, fidelidade, companheirismo e cuidado são, por assim dizer, as obras que demonstram que o casamento declarado na cerimônia é uma realidade na vida do dia a dia. Um cônjuge que diz ser casado, mas vive como se fosse solteiro, tem, por assim dizer, uma fé morta. Então, são duas questões diferentes. Paulo, a declaração, Tiago, a aplicação. Portanto, Tiago não está falando sobre o modo como Abraão foi declarado justo diante de Deus. Quem falou sobre isso foi Paulo. E Paulo disse, ele foi declarado justo diante de Deus pela sua fé. Mas Tiago está falando que Abraão foi capaz de provar sua fé como verdadeira, porque ele estava disposto a entregar o seu próprio filho a Deus. Versículo 22, Tiago explica a lição que se deve tirar do exemplo de Abraão. A fé e as obras de Abraão trabalharam juntas. Então, é importante observar que no verbo grego, enfatiza aqui a natureza contínua desse trabalhar em conjunto, fé e obras. Elas continuam trabalhando juntas. O argumento de Tiago é que a fé se desenvolve na vida diária. Ele está se referindo à santificação,
a vida crescente de obediência a Deus. A disposição de Abraão sacrificar seu filho não apenas mostrou que sua fé era verdadeira, mas também, por meio de sua obediência, a sua fé aumentou. No processo, ele aprendeu mais sobre o caráter de Deus, de modo que a sua confiança em Deus se tornou mais completa. Agora, versículo 23, Tiago faz uma citação de Gênesis 15:6. Paulo fez uso desta mesma citação para ensinar sobre a fé livre a parte de se justificar pela obediência. Então, a fé, é por meio da fé que o homem é justificado. Tiago utiliza a mesma citação para argumentar que a disposição de Abraão de sacrificar Isaque mostra a realidade, a veracidade da fé de Abraão nas promessas de Deus. A fé de Abraão, então, foi, na linguagem de Paulo, operosa. Ela revelou que ele era realmente um homem justo. Além disso, por causa de seus atos de fé, Abraão recebeu uma distinta honra. Ele foi chamado de amigo de Deus, versículo 23. A fé operosa de Abraão fez com que o relacionamento entre Abraão e Deus se aprofundasse a ponto de Deus chamar Abraão de seu amigo. Agora olhe para o versículo 24. Tiago encerra seu exemplo sobre Abraão, dirigindo-se a todos os seus leitores, veja aí o plural, e ele diz, é pelas ações de uma pessoa que então a realidade da sua profissão de fé aparece. Agora, um outro exemplo é oferecido no versículo 25. Uma mulher chamada Raabe, uma prostituta da cidade de Jericó, uma mulher de Canaã. Veja como começa o versículo 25. De igual modo, ou seja, como Abraão. Isso nos leva a esperar, então, uma ilustração paralela de Abraão. Mas, de fato, há muitas diferenças entre Abraão e Raabe. Enquanto Abraão era um homem rico e moral, o pai da nação judaica, uma figura importante nos seus dias, Raabe era provavelmente pobre e definitivamente imoral. Uma mulher, uma prostituta, uma cananita, sem muita importância em sua sociedade. Então, quando Tiago apresenta o exemplo de Raabe, de certa forma, isso contrasta com o exemplo de Abraão. Isso é um recurso retórico. Você apresenta o ponto mais alto do seu exemplo e você apresenta o ponto mais baixo do seu exemplo. De um lado, Abraão. De outro lado, Raabe. Está mostrando a extensão da graça de Deus. A graça de Deus é capaz de alcançar Abraão, o homem rico. Mas a graça de Deus é capaz de entrar nas vielas sujas de Jericó e alcançar uma prostituta pobre, Raabe. Então, tudo que vem entre Abraão e Raabe é o espectro da graça de Deus. Qualquer pessoa a quem a graça queira alcançar, certamente será alcançada. Raabe, então, ela é uma mulher constantemente mencionada nas Escrituras. Ela é mencionada na fé, no contexto judaico-cristão, como um modelo de fé. Ela aparece até mesmo na linhagem de Jesus. E apesar da sua origem obscura, temos a informação que importa. A Escritura diz, Raabe creu em Deus. E como é que nós sabemos que Raabe creu em Deus?
De que forma? Foi pela postagem dela no Instagram? Certamente que não. Sabemos porque as obras de Raabe a favor do povo de Deus revelam isso. Observe então que tanto Abraão como Raabe se tornaram exemplos de fé, não porque simplesmente fizeram uma profissão de fé. Se tornaram um exemplo de fé porque podemos ver, saber a respeito do quê? De suas obras. O que prova que Abraão e Raabe tiveram fé são as obras de Abraão e Raabe. A fé de Abraão e Raabe estava acompanhada de obras. Agora, no versículo 26, para concluir, Tiago introduz uma última analogia. Analogia do corpo e do espírito. Comparando, então, as dimensões tangíveis do corpo, você pode tocar, e a dimensão intangível do espírito, não há como tocar. Então, sem uma força vital, imaterial, animando o corpo material, o que acontece? É o que acontece quando uma pessoa morre. Qual é o sentimento que temos quando uma pessoa morre? Você conviveu com a pessoa, talvez foi seu amigo, talvez foi seu pastor. Você vai até o velório dele e olha e diz: é ele. Mas ao mesmo tempo que você diz: não é mais ele. Está apenas a casca, a aparência, mas não a vida. É isso que Tiago está ilustrando aqui. Tiago diz, da mesma forma, a fé sem obras é morta. É curioso. Observe bem a imagem. Você tem o corpo e não tem vida. Nessa analogia, esse corpo morto sobre a bancada ou dentro do caixão, o que é? É a fé. A fé morta. A fé sem frutos. O que diremos a respeito desta fé? É ela. Mas daqui a pouco olhamos mais e diremos: não é ela. Não é a verdadeira fé. Porque lhe falta a alma, as obras para animá-la, para provar que ela é viva. Na nossa forma de pensar, talvez nós fizéssemos a analogia ao contrário. Nós colocássemos as obras deitadas e a fé como a alma. Mas Tiago inverte. Ele diz: a fé sem as obras é o corpo morto. E as obras são a alma que provam que a fé está viva. Aqui está a resposta final para uma pergunta levantada pela primeira vez no versículo 14. Uma fé sem obras é capaz de salvar? A resposta em todos os argumentos e exemplos do versículo 14 até o 26. E podemos dizer, por toda a Escritura, é um sonoro não. A fé que não se revela em obras, isto é, a fé que não se revela em um estilo de vida mudado e que glorifica a Deus, tal fé é morta, é sem valor. Ela pode ser uma fé adventista, uma fé romanista, uma fé anabatista e uma fé reformada continental. Mas sem obras, é uma fé morta.
Amados irmãos, ninguém é declarado justo no tribunal de Deus pelas suas próprias obras. No tribunal de Deus, apenas a perfeita e suficiente obra de Cristo é aceita para declarar-nos como justos. Tudo que pecadores como eu e você podemos fazer é colocar toda a nossa confiança para a salvação em Cristo Jesus, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Esta é a doutrina da justificação pela fé. Mas agora Tiago está nos dizendo, esta fé aí que Paulo falou, ela não anda sozinha. Quem crê naquele que pela graça justifica o pecador, também viverá como justo. Na salvação providenciada por Deus, nós não só somos declarados justos, mas nós somos transformados para sermos justos. Passamos a andar nos caminhos da justiça. Essa é a doutrina da santificação. Portanto, como é que alguém pode ter certeza se foi justificado diante do tribunal de Deus? Isso não é uma coisa que você sente. Não é que um dia você acordou e disse, puxa, hoje eu senti um arrepio na coluna, eu acho que hoje eu fui declarado justo aos olhos de Deus. Não, você não sentirá nada. Como então pode ter certeza? A realidade da nossa fé, ela não é comprovada pela profundidade do nosso conhecimento ou pela intensidade dos nossos sentimentos. A prova espiritual do estado da nossa fé são as boas obras que praticamos em Cristo. Sem elas, como nos diz Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, a nossa religião é vã. Portanto, um cristão não é apenas alguém que sabe algo sobre Cristo. Não é meramente alguém que estuda sobre Cristo. Não é alguém que tem sentimentos a respeito de Cristo. Mas é alguém que está unido espiritualmente a Cristo. Alguém que vive em Cristo e Cristo vive nele. Não apenas alguém que confessa a Cristo, mas alguém que também segue a Cristo. Alguém que está sendo transformado pelo Espírito Santo conforme a imagem de Cristo. Assim como no caso de Abraão e Raabe, o cristão verdadeiro é alguém cuja veracidade da fé é atestado quando ele ou ela age de acordo com esta fé. Olhando para Tiago, que nos ensina, naquilo que ele nos ensina aqui, é evidente que estas obras se revelam, em primeiro lugar, na comunhão dos santos. Todo o contexto aponta para isso. Então, a igreja local é o solo onde as nossas obras devem aparecer, em primeiro lugar, como sinal da veracidade da nossa fé. Mas essas obras de amor, elas não devem ficar restritas à igreja local. Elas devem começar na igreja local, mas elas devem transbordar, de modo que até aquelas pessoas que estão longe de Cristo percebam, em alguma medida, os frutos do Evangelho em nossas vidas e glorifiquem a Cristo por isso. Faz algum tempo em que eu li uma história que serve para ilustrar tal coisa. Aquilo que Tiago tem em mente aqui é sobre uma jovem grávida. Ela engravidou fora do casamento. E o namorado dela estava completamente envolvido no vício das drogas. Então, não havia ninguém querendo comemorar o nascimento dessa criança. Ela estava só e desamparada, triste. E o bebê estava para nascer. Ela não tinha dinheiro para comprar as coisas,
necessárias para a sua criança. Então, uma mulher chamada Jéssica, recém-convertida, começou a chamar a atenção dos seus irmãos na congregação para as necessidades daquela moça. E a Jéssica organizou um chá de bebê. Ela convidou pessoas da igreja, pessoas do trabalho, e então todas essas pessoas juntas contribuíram para que aquela jovem carente tivesse as coisas mais básicas para aquela criança. Então, num mundo mergulhado no individualismo, de repente um grupo de estranhos, motivados por uma mulher que não tinha apenas uma declaração na boca, mas um coração cheio de amor para com pessoas necessitadas. Um amor que não vai receber o elogio e a promoção e os cargos. Então, meus irmãos, lembrem-se ao ouvir essa pregação, vocês estão sendo treinados pelo Espírito Santo para fazer algo. Então façam. Aproveitem as oportunidades para servir dentro e fora da igreja. Entenda, quando alguém em necessidade aparecer em sua estrada, veja na necessidade do seu próximo o convite de Cristo para você colocar a sua fé em prática. E se não agirmos, irmãos, então, se não agirmos, nosso testemunho se torna tão absurdo e cruel quanto o de um médico que encontra uma pessoa ferida na beira da estrada. Imagine, crianças, tem uma pessoa na estrada machucada, sangrando, quase morrendo, precisa de socorro. Então, a melhor pessoa que ela poderia aparecer no seu caminho era um médico. E ele tem no seu carro um kit de socorro. O médico desce e vai até a pessoa ferida. Ele abre a sua maleta cheia de medicamentos e curativos. E em vez de cuidar da pessoa ferida, ele começa a dar uma palestra sobre a função de cada item. A pessoa está morrendo e ele está dizendo, bom, veja aqui, eu tenho aqui as gases que servem para isso, eu tenho aqui um remédio antisséptico com tal formulação, e ele começa a dar todas as informações possíveis. E ele diz, olha, é preocupante o sangue que sai do seu corpo, porque isso aí tem a ver com um processo de coagulação, e ele começa a explicar tudo o que está acontecendo. Mas ele não cuida das feridas. Se você ouvisse sobre isso, o que você diria sobre esse médico? Você diria, isso é um absurdo, isso é uma contradição, isso é uma hipocrisia, é uma monstruosidade. Da mesma forma, quando Cristo coloca alguém em nosso caminho, Ele não está nos convidando a uma discussão teológica sobre arminianismo e calvinismo, sobre a liturgia e outros aspectos. Ele está nos entregando uma oportunidade de aplicar o remédio do seu amor. Meus irmãos, encerrarei com essa última analogia. A nossa fé não é um conhecimento para ser exibido. É um kit de socorros para ser usado. Vamos encerrar lendo Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-lo debaixo do alqueiro, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que o Senhor nos conceda a graça, para que a nossa fé nunca esteja sozinha, mas que ela sempre esteja de mãos dadas com as obras do amor. Que a nossa vida, então, seja marcada pela profissão de fé e pela ação da fé, de uma fé verdadeira. Amém.